Bem, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí a mais um showcast do Mundo TI Brasil. O nosso novo membro da equipe aí, Anderson Santos, que vai estar falando hoje sobre licenciamento de servidores. O cara tem uma experiência danada e é certificado em VMware, certificado em Citrix, em Cisco, MCCA, MCCE, tudo. É isso aí. Mestre, dá a tua aula que agora é contigo, meu amigo. A palavra é tua. Boa Vamos sorte. lá. Obrigado, boa noite, pessoal. Então, eu sou o Anderson. Vamos lá, eu vou me apresentar um pouquinho, bem rapidinho, e a gente já vai diretamente, então, para o que interessa, tá? Então, é o seguinte, eu tenho algumas certificações Microsoft, que são essas, a MCSA em 2012, e lá na parte de baixo eu fiz todo o skill para o MCSA 2012 R2. Então eu conheço as duas tecnologias. Claro que 2008 também, mas vamos lá. Questão de Hyper-V. Também sou certificado em Private Cloud, que é a prova 246 e 247. Vamos ver. Aqui que eu queria falar para vocês. Então, eu tenho algumas certificações Microsoft de licenciamento, de competência de gerenciamento para licenciamento, que eram essas antigas provas. Elas foram desativadas em 31 de julho do ano passado, infelizmente, porque o material de estudo, eu vou passar para vocês depois, vai ficar disponível. Esse material de estudo que tem na própria TechNet vai deixar vocês capacitados a conversar com o cliente, entender o que o cliente precisa, entender o negócio do cliente e passar essas informações para ele. Sou certificado VMware também. A última certificação que eu fiz foi de Virtualization. Então já faz algum tempo. O pessoal deve se perguntar por que tu estuda Hyper-V e VMware. Ainda tem mais, vamos lá. Citrix também. Então eu conheço as três tecnologias mais usadas, pelo menos no Brasil. A gente vai flutuando entre elas. Nenhuma é melhor, nenhuma é pior, cada uma tem a sua... a parte boa, cada uma tem a parte que dá dor de cabeça, mas a gente, como profissionais de TI, a gente tem que conhecer as tecnologias que a gente trabalha e que o mercado necessita e absorve. Vamos lá. Então, o seguinte, nós como gestores ou como analistas, a gente tem que entender e ver quais são as oportunidades que o cliente está dando para a gente em relação ao licenciamento. Então, eu só vou passar bem rápido aqui para vocês entenderem esses slides. Geralmente a gente tem, a nível corporativo, que a gente trabalha mais, eficiência em custo. Sempre a gente tem que pensar em custo para o cliente. Claro, sempre pensando em retorno para a empresa também. Sempre. Então, assim, as oportunidades que o licenciamento da Microsoft dá hoje, em relação ao que a gente vinha com o sistema operacional anterior, com o 2008 R2, ele está mais simples e está realmente focado a nível corporativo do cliente. Claro, não podemos esquecer o cliente final lá, que vai consumir uma licença de standard, ou muitas vezes duas licenças de data center. Mas a gente sempre tem que tentar entender o que o cliente quer em relação a licenciamento. Uma questão básica do licenciamento do 2012, a gente tem que entender os recursos que o 2012 trouxe. 2012, quando eu falar 2012 barra R2, que houve algum melhoramento em relação a Hyper-V, enfim. Mas quando eu falar em 2012, eu estou falando 2012 R2 também. O que a gente tem hoje, nós que trabalhamos com TI, a gente sabe que a carga de trabalho em cima da gente é muito grande. Então, quanto mais a gente poder automatizar o nosso serviço, o nosso dia a dia, melhor. A gente sabe. Então, esse overview que eu estou dando de 2012, ele é interessante para a gente conhecer a tecnologia para poder oferecer depois, em cima dela, a questão de licenciamento.
Eu fiz um overview também do que mudou, do que veio do 2008 para 2012, porque isso é muito interessante e a gente tem que passar para o cliente. A questão de virtualização de servidores. Houve uma melhora muito grande. E eu não vou falar só de Hyper-V, vamos complementar todos os hypervisors que a gente utiliza. Red Hat, Citrix, VMware. Então a gente tem que entender um pouquinho. Hoje a gente tem com a virtualização atrelada essa questão de licenciamento, custo de armazenamento, custo de rede física ou virtual, custo de gerenciamento que a gente tem nos servidores. O Server Manager é um cara muito bom para a gente poder administrar isso, ou algum software de terceiros, posso indicar depois. Questão de web app também é interessantíssimo que o 2012 faz, e isso engloba também, isso a gente tem que ficar muito coerente com a questão de licenciamento. BitLocker é que a gente vai bloquear lá o disco com Hyper-V, o licenciamento já está incluso nele, e uma farm de VDI, para quem quer fazer VDI. Hoje eu não vou falar de VDI, porque é um nível acima do que a gente está falando hoje. Seria interessante a gente falar no próximo cast. Vamos lá. Então, cenário de licenciamento. O que a gente tem hoje? Vamos voltar lá. O cenário de licenciamento. Hoje, o nosso licenciamento ele tem que ser escalável e ele tem que dar desempenho para o cliente. A gente tem que entender a demanda e o negócio do cliente. Não adianta a gente vender uma licença de standard para um cliente que a gente está notando que ele vai crescer daqui 6 meses. Ele vai ter que comprar mais 1, 2 ou 3. E depois eu vou passar uma continha para vocês. Como fazer isso, bem simples. Segurança e multilocação. O cliente tem que estar seguro que, se eu for lá e comprar 2 licenças hoje, de standard ou data center, ou uma licença de assurance, eu vou estar seguro em relação à demanda que ele vai ter. A infraestrutura flexível, isso é básico. Sempre o cliente tem que ter uma infraestrutura flexível. Sempre a gente tem que prezar para isso. Senão a gente vai, no garjão da TI, a gente vai engessar o cliente. Ele vai fazer um investimento, 6 meses, depois 6 meses depois ele vai fazer um investimento quase igual ou o dobro, dependendo. Hoje a gente sabe que o licenciamento ele é feito em cima do dólar. Tá? Alta disponibilidade, sempre alta disponibilidade e resiliência. O cliente tem que saber se ele perder hoje uma VM, ela vai estar replicada em outro servidor que tem que estar licenciado. E questão de inovação e de virtualização. Depois que a gente veio do 2008 para o 2008-12/2, ficou muito em foco essa questão da virtualização e o pessoal tem muitas dúvidas em relação a esse caso que eu vou tirar para vocês logo após. Perfeito. Eu quero falar uma coisa para vocês que muitas vezes não é falado. As empresas hoje elas têm uma obrigação de ter todo o ambiente licenciado. Tá? A BSA é uma das empresas que faz isso. Tá? A Microsoft ela não faz auditoria, não tem um funcionário da Microsoft que vai lá e vai aplicar essa auditoria. Então, quando alguém liga para vocês solicitando toda a questão de nota fiscal, CFPP, as caixas, é uma dessas empresas, é a BSA, outra é a BIS também. Então, ela engloba um grupo de empresas. Esse grupo de empresas pagam para a Microsoft anualmente. Essas empresas pagam anualmente a BSA para poder fazer isso. Geralmente, o que acontece por experiência própria, tá? Se a Microsoft vai lá e faz uma auditoria, manda fazer o levantamento via PUA, que é uma planilha de dados do que se tem. Se a empresa trabalha com engenharia, automaticamente a SolidWorks também vai fazer isso. Se ela não fizer logo próximo, ela vai fazer. Se é uma empresa que trabalha com desenvolvimento, a gente vai ver outras empresas também atreladas a ela fazendo esse monitoramento. Então, assim, se a Microsoft entender que aquela empresa não está licenciada, ela vai acionar a BSA no Brasil ou a BIS
Depois eu vou disponibilizar para vocês ali no Q&A, que é nos folhetos ali em cima na direita, os links para vocês entenderem como funciona. Então, assim, é obrigação da empresa hoje estar com todo o seu parque de máquinas licenciado. Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho das edições do 2012. São 4 edições. A gente tem a Foundation, Essentials, que praticamente não é utilizada, Standard e a cerejinha do bolo, que é a nossa Data Center. Então agora eu vou especificar o que cada uma faz. Eu só vou fazer um overview muito rápido, eu não vou ler PTT, tá? Só fazer um overview. Então a Foundation, o que ela tem? Ela vai oferecer as seguintes condições. Ela é licenciada por servidor. Se eu tiver 2 servidores, eu tenho que ter 2 Foundation. Uma coisa que vocês vão ouvir falar muito é em PROC, ok? PROC, processador. Então a Foundation hoje, ela é comprada, ela vem limitada a 1 processador e 15 contas de usuários. Vocês não vão poder ativar a role que vai vir lá dentro dele de Hyper-V para poder virtualizar outras VMs lá dentro. Então ela não dá direito à virtualização. OSE é direito de sistema operacional. Perfeito. Essas calls de usuário, elas vêm inclusas. Então, assim, ela é melindrosa para entender. 15 contas de usuários, dispositivos, ele não vai... o sistema operacional, lá o teu AD, ele não vai ter problema nenhum com a questão de dispositivos. Mas se tu vai criar 16 usuários, ele não vai deixar, que ele vai limitar. Perfeito. Vamos lá para a próxima, que é a Essentials. A Essentials também, da mesma forma, por OSE, tá? Por sistema operacional, licenciada por servidor. Se eu tiver 2 hosts físicos, eu tenho que ter 2 licenças Essentials. Limitada por 2 processadores. Aí a gente já começa a subir o nível. Vocês vão ver que a Standard e Data Center também, ela vai limitar por processador. Porém, ela tem 25 contas de usuário e 50 de dispositivo. Muitas vezes o analista que está lá, que está atendendo o cliente, tenta colocar uma máquina no domínio ou o dispositivo lá, seja Apple, seja Windows Phone, está tentando acessar um // do servidor e não consegue. É porque a licença por dispositivos lá já tem mais de 50 dispositivos dentro do Active Directory. Então não adianta. E uma coisa que eu levantei já faz algum tempo é essa questão aqui, ó, que a gente vai ver agora, que é... Oi? Sim, só para falar para o pessoal, se quiser já mandando pergunta e resposta, só clicar lá em cima que a gente vai tratando aqui na hora. Claro, perfeito. Se nem eu até prefiro já tratar na hora, para depois a pergunta não se perder no meio do contexto. Então, se o pessoal tiver... Tá. Essa parte, clica lá em cima, perguntas e respostas, a gente tira as dúvidas de vocês. Essa parte do summary que apareceu ali embaixo, acontece o seguinte... o Essentials ele é para 25 contas. Só que se vocês forem analisar ali, existe uma documentação na Microsoft que diz que pode fazer, não é o upgrade, só que é uma exceção dessa feature para 75 usuários. Eu vou ser bem sincero para vocês. Até hoje eu não consegui ativar isso. Em 2 clientes que a gente tentou, eu não consegui ativar. Até porque não é interessante, nós, como os parceiros de negócio do cliente, ficar ativando esse tipo de feature, porque seria mais interessante já entrar dentro da questão do standard com o cliente. Então, depois eu vou passar o link para vocês, para que vocês analisem esse summary e tentem um ambiente teste ou em algum cliente mesmo aplicar. O pessoal, a Microsoft tem alguns fóruns, fórum do Active Directory, fórum do Standard. Lá vocês vão poder tirar as dúvidas e até entrar em contato com o time que desenvolve essa ferramenta. Perfeito, vamos lá. Agora a gente subimos o nível. A questão do Standard, Oi? Tem uma pergunta aqui. Vamos Quando lá. você fala de processador, são físicos ou virtuais?
Aí é que está. Vamos lá então. Assim, ó, a gente não pode, a Microsoft não trata por core. É por processador mesmo, nem por core, nem por thread. É por processador físico. Se tu tiveres um processador físico ali, tu vai ter que licenciar esse processador físico. Se tu tiver dois processadores físicos no mesmo host, vai ter que ser comprado duas licenças. 4 processadores físicos, que aconteceu essa semana com um amigo nosso que está no grupo, ele tem um servidor Dell que tem 4 processadores físicos. Muito provavelmente esse servidor ele foi alinhado para a questão de algum tipo de banco de dados ou algo do tipo para ter 4 processadores. Se quiser utilizar o Windows, vai ter que licenciar os 4 processadores. A gente tem algumas nuances em outra questão de licenciamento de Oracle, que tu pode licenciar um processador e ele vai desativar os outros 3 processadores. Mas aí a gente está falando de Oracle, não estamos falando de Windows, mas acaba englobando também. Mais alguma dúvida aí? Não? Vamos lá então. Questão do standard. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, eu vou falando. Se eu estiver indo muito rápido, vocês vão me segurando aí. Standard. Então, o que o... Oi. Essas causas do Essentials servem para RDS normalmente, né? Se quero montar um pequeno servidor RDS, o Guilherme. Uhum. Tá, Guilherme, olha só. Essa questão de cal eu vou passar de 4 PTT abaixo. Aí eu vou explicar para vocês como funciona essa questão de cal. Mas eu já vou adiantar. Se tiver que a cal de TS é diferente de cal de dispositivo, que é diferente de outro tipo de cal. A dúvida é o seguinte, se eu tenho um representante que ele está fora e ele precisa acessar esse servidor para lançar no sistema, se o sistema dele já não é web, precisa de uma licença de cal de TS. Se ele tem 2 representantes, 2 licenças. 3, 4, 5 representantes, 5 licenças de TS. Isso é alinhado para qualquer uma das versões, Standard, Data Center, Essential ou Foundation. Cada acesso de TS é necessário uma cal de TS. E também, abaixo do Standard, já vem inclusa a cal por dispositivo. Depois, em Standard e Data Center, também é necessário uma cal de dispositivo. Então, eu tenho um representante que está lá no Maranhão e está fazendo acesso ao meu banco de dados aqui no Rio Grande do Sul, via TS, ele precisa de uma cal de dispositivo para a máquina dele, uma cal de TS. Mas depois eu vou explicar para vocês. Vamos ver o que deve ter mais alguma pergunta aqui. O Marcelo está perguntando para ativar os 4 processadores, qual seria a melhor solução? Marcelo, aqui, eu já vou te explicar. A melhor solução, então, é o seguinte. Para 4 processadores, seria interessante, então, a gente fazer... Vamos passar aqui o standard, eu vou chegar lá. O standard é o seguinte, é licenciado por servidor e o limite de 2 proc. Tá? 2 procs. Então, assim, ó, isso vai depender... É o Marcos, né? É o Marcelo. Marcelo, vai depender do seguinte. Quantas VMs tu quer usar? Se tu tem 2 processadores, que é nesse caso aqui, tu vai ter que ter 2 licenças standard. Perfeito? Perfeito. Minto, desculpa, corrijo, deixa eu me corrigir. Se tu tiver 2 processadores, tu precisa ter uma licença standard. Só que tu vai te limitar a 2 VMs. Tem 2 processadores no host físico, tu comprou uma licença standard open, ele vai poder trabalhar tranquilamente. Só que só vai poder ter 2 VMs. Não vai poder ter mais. Eu vou explicar para vocês depois no próximo slide como é que vai acontecer. Cal de TS e dispositivo, como eu falei para vocês, são necessárias. Então, assim, o standard, o que ele vai fazer? Ele vai te deixar ter 2 VMs lá dentro do servidor. Tu não vai poder ativar nenhuma role dentro do servidor, DHCP, DNS, Active Directory. Tu vai ter que fazer isso dentro de uma VM que vai estar licenciada no teu standard. Então, o teu Windows, o teu host físico, ele só vai poder rodar o Hyper-V com as VMs. Aí sim, nessas VMs, tu vai poder adicionar as roles e as features que tu bem entender. Mas dentro do host físico, não. Aí vem uma pergunta também que o pessoal tem muita dúvida. E se o servidor for core? Não.
não tem diferença nenhuma. Vai ter que licenciar o core do processador. Então, o processador físico. Então, não adianta se tu tem um sistema operacional lá rodando, ou se tu tem o server Hyper-V Core ou o Server Core, tu vai ter que licenciar da mesma forma. Anderson. Oi. Francisco quer saber se o Essentials não dá direito a nenhuma virtualização. Não, não dá direito a nenhuma virtualização. Vou mostrar aqui para vocês. Vou voltar. Desculpa se eu passei um pouco rápido. Ó. Essentials sem direito à virtualização. Então, na verdade, assim, ó, ele até libera a virtualização. Só que se a Microsoft for lá, tu vai ter que pagar essa virtualização, ou tu vai subir para Standard, ou tu vai ter que tirar essa role de virtualização. Eu indico o seguinte, vamos tentar sempre estar alinhado em questão de licenciamento. Por quê? Porque o cliente tem que te ver como um parceiro de negócio, não como um parceiro de pirataria. Eu sou muito cético com isso. Se tem que licenciar, vamos lá, vamos licenciar, vamos trabalhar com o cliente, vamos trabalhar um pouquinho mais de desconto, se for o caso, vamos trabalhar um pouco mais com a diretoria, vamos conversar com ela. Chegamos... Anderson. Oi. Só perguntaram também se, no caso do standard, seria 2 VMs, se poderia usar Linux. Vamos lá. Boa pergunta. Essa é uma ótima pergunta. Sim. Se tu tiver uma VM de Windows e uma VM de Linux, se tu quiser mais uma VM de Windows ou de Linux, tem que licenciar. O standard ele vai ter direito a só 2 VMs. Não importa o sistema operacional que vai estar rodando dentro da VM. Mais uma pergunta? Vamos ver, o server 2012... eu acho que se o Ney... Vai olhando as perguntas aí para o pessoal não... Para mim não ter que abrir aqui e o pessoal não olhar. O Diego perguntou, deixa eu ver aqui, no caso também do standard de duas máquinas virtuais, se é permitido usar algum software de terceiro. Eu acho que ele quis dizer do Linux também, não sei. Software de terceiros. Se for sistema operacional... sistema operacional no máximo 2, seja ele qual for. Linux, Open Source, Microsoft, da Sun, banco de dados, não importa. Se for standard, está limitado a 2 VMs. Não tem muito o que fazer. O pessoal vai entender depois nos próximos slides. Vamos lá para o Data Center. São 2 slides abaixo, vocês vão entender o porquê. Data Center, então, que é a cereja do bolo. Por que eu digo que é a cereja do bolo? Olha só olha o que ele me deixa fazer. Então, olha só, eu tenho uma licença Data Center. Por host, por proc também. Então, se eu tenho 2 procs, eu tenho que ter 2 licenças Data Centers. E é limitado a 2 processadores. Se eu tiver um host físico com 4 processadores, eu necessito de 2 licenças de Data Center. Isso é um pouquinho chato de entender, mas depois eu vou mostrar para vocês. Uma coisa que é legal no Data Center é que tu pode ter quantas VMs tu quiser lá dentro do teu host físico. Claro, vai se limitar o teu Hyper-V, né? E quanto o teu host físico vai aguentar rodando VM. Eu vou ressaltar algumas relações de caos também. A não ser o Essentials e o Foundations, o Data Center e o Standard, sempre é necessário call de dispositivos ou call de acesso. O Data Center ele tem uma coisa legal, ele não vai vir incluído licença por dispositivo nem de TS. Então assim, tenho Data Center, eu tenho 50 máquinas no meu parque de máquinas e eu tenho um servidor de file server. Ou eu tenho um barra lá que não é um servidor de file server. Eu tenho uma pasta compartilhada. 50 máquinas vão acessar esse compartilhamento. Preciso de call de dispositivos. TS. Se tem algum representante, geralmente representante, ou alguma coisa do tipo, precisa acessar, precisa de call de dispositivo para esse representante e de call de TS para esse representante também. Vamos lá. Aqui o que eu expliquei, host físico, 2 processadores, é necessário 2 licenças.
que é o que está dizendo ali, é limitado por 2 licenças. Vamos lá, agora vocês vão entender como é que ele vai se comportar. E ambiente de sistema operacional também. O que é ambiente de sistema operacional? Se a gente tem o host físico instalado, um Windows Server Data Center, eu vou poder virtualizar lá com a role de Hyper-V. Sempre isso aqui é interessante. Não vai fazer muito impacto se a gente tiver um software de terceiro para administrar o Hyper-V, ou o System Center, Configuration Manager ou Operation Manager. Mas é sempre bom ressaltar. Vamos lá. Agora eu vou tirar a dúvida do pessoal. O pessoal vai entender bem como é que é. O standard, eu já vou passar isso aqui. Vocês estão vendo que tem um cadeadinho em cima das VMs? Então, assim, uma licença de standard está fechado com 2 VMs. Eu não consigo colocar nem mais VMs, só consigo colocar 2. Se eu quiser 4 VMs, eu vou ter que comprar 2 licenças de standard. Se eu quiser 6 VMs, eu vou ter que comprar 3 licenças de standard. E aí a gente já vai cair na questão que é o seguinte. Se eu tiver 3, preciso ter 6 VMs. Quem precisa ter 6 VMs, a gente sempre tem que entender o modelo de negócio do cliente. Se ele tem 6 hoje VMs, tem que perguntar para ele quanto que ele vai crescer. Se a gente já atende esse cliente, a gente já tem um histórico dele. A gente tem que tentar alocar para ele a melhor licença, não naquele momento, e sim pensar a médio prazo. A questão de licenciamento de standard, então assim, seriam para negócios small business. Tu tem lá uma empresa com 10 funcionários, a standard vai caber. Tu vai utilizar o host físico para poder rodar as VMs, uma role de Hyper-V, instalar o AD, file server, DHCP, DNS, mais alguma outra feature, e já vai complementar. Se passou disso, precisa de mais uma VM para o banco de dados, e mais uma VM de teste. Já vai ter que comprar uma segunda licença de data center. Então, assim, ficou... Deixa eu ver aqui. Oi. Pausa aí. Vou ler aqui o que ele escreveu. Data Center é limitado a 2 processadores. Mas um host com 2 processadores deve ter 2 licenças? 2 licenças. Não entende-se que se é limitado a 2 processadores, logo, se um servidor com 2 processadores deveria ser uma licença somente? Não. Aí é que está. Ela é limitada a 2 processadores. Essa questão do data center, ela é um pouquinho chatinha. Na verdade, ela é uma das mais chatinhas para se entender. Vamos voltar no data center aqui, então, para o pessoal tirar a dúvida. Aqui, ó. Não adianta eu ter 2 licenças de data centers se eu tenho... eu não vi ainda, efetivamente, em campo, eu ter um servidor com 3 proxies e aplicar isso. Se eu tiver 3 proxies, o que vai acontecer? Uma licença de data center complementa 2 processadores. Se eu tiver 3 processadores, eu tenho que comprar mais uma licença de data center. Então, assim, essa parte que está aqui, host físico com 2 proc necessário, 2 licenças, essa documentação é Microsoft, tá? Mas assim, o que eu vejo que a Microsoft faz é limitado a 2 processadores. Se eu tiver 3, eu preciso de mais uma licença. Se eu tiver 4, eu preciso de 2 licenças. Mas eu já vou mostrar para vocês aqui nos PTTs como funciona. Então aqui, ó, a questão de segurança. Se eu tenho uma standard, ela não é pouco segura, porque eu não vou conseguir fazer cluster físico. Eu vou ter um servidor e eu não vou conseguir clusterizar essa VM ou fazer uma replicação em outro servidor físico. Então eu não tenho um nível de segurança tão alto. Eu não consigo replicar. E outra, como eu expliquei antes, a única coisa que a gente pode fazer é ativar a role de Hyper-V. Não posso ativar mais nenhuma role ou nenhuma feature. Ativa a role no servidor de Hyper-V, virtualiza as 2 VMs e esse servidor vai ficar para isso. Se eu precisar de mais uma VM, mais uma licença de standard. Vamos lá. Aqui. Oi. Você botou aqui mais uma questão? Sim, mas se é limitado a 2 processadores. Se um servidor físico tem 2 processadores, seria uma licença somente?
Mas no slide lá embaixo, informou que se for um físico com 2 processadores, seria necessário 2 licenças. Isso, na verdade, assim, ó, essa documentação é Microsoft. Eu pego sempre datasheet Microsoft. Mas assim, ó, o que estava escrito era isso. Mas o que realmente é efetivado é se tu tem 2 processadores, uma licença de data center. 3 processadores, 2 licenças. 4 processadores, 2 licenças. É sempre 2 em 2. 2 processadores, uma licença. 3 processadores, 2 licenças. 4 processadores, 2 licenças. Pulei para 5 processadores, 3 licenças. Vocês vão entender quando eu passar agora o PTT. Aqui é o caso do standard. Se eu precisar de 4 VMs, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar de 2 licenças standard. E mesmo assim, as VMs ficam trancadas. Eu fico trancado no licenciamento standard. Um host físico para 2 VMs, um host físico, 2 VMs. Agora, o pessoal que tem dúvida no standard, agora o pessoal vai entender. Data Center, olha só. Deixa eu passar aqui só para vocês já lerem e se complementarem. Quando a gente tem 2 hosts físicos de data center, já é interessante a gente subir um pouquinho o nível de gerenciamento. Ou usa um software de terceiros, ou usa o System Center. Porque daí a gente já vai estar fazendo cluster, a gente vai estar fazendo replicação de máquina virtual de um host para o outro. Isso tranquilamente dá para fazer pela console do Hyper-V, mas seria interessante a gente já pensar subir a nível de gerenciamento, não a nível de licenciamento, certo? Aí eu vou ter capacidade de cluster e replicar a máquina bem tranquilo. E eu posso utilizar também os discos internos para storage, como o Ozanam, no outro webcast, explicou para a gente. Uma coisa que o pessoal sempre me pergunta, eu vou licenciar, mas eu não vou instalar o Windows Server no host físico, eu vou instalar o Core. Sim. Se for data center, tiver 4 processadores, vai ter que licenciar também. A versão Core não foge do licenciamento, porque ela não tem a camada GUI. O que vai mandar sempre é o processador. Então vocês vão entender aqui, ó. Oi. 3 perguntinhas. Quer fazer agora ou deixa eu depois? Não, vamos lá, vamos tirar a dúvida desse pessoal. Tá. O Marcel aqui, ele disse, no caso, se compro 2 licenças para o mesmo servidor, como faço essa ativação? Aí que é o pulo do gato que eu falei para vocês. Depois eu vou mostrar para vocês exatamente, quem ficou vai ver, hein? Quem veio aqui vai ver. A ativação não importa se tu vai colocar na VM ou se tu vai colocar no host físico. O próximo PTT vai explicar para vocês o que a Microsoft conseguiu fazer junto com o Hyper-V, tá? Eu não estou falando de Citrix ou VMware. A Microsoft facilitou a gente nessa situação. É esse adendo aqui que ele perguntou. Olha só, deixa eu só... Pena que a necessidade do data center ficou um pouco em cima do PTT, mas eu vou explicar para vocês aqui, ó. Olha só. É interessante o pessoal ler isso aqui. A licença de data center com o Hyper-V, o que acontece? Se tu colocar no host físico o serial ou na VM, automaticamente ela vai como uma probe entregar para os outros servidores. Tá? Se tiver os servidores na mesma VLAN, ou tiver, principalmente na mesma VLAN, se não tiver na mesma VLAN e tiver algum bloqueio, tiver só one way, que a VM só enxerga o servidor ou ela só vai buscar algum arquivo, vai dificultar. Mas o que acontece? A gente ativa ela dentro do host físico, na inicialização da VM ela vai ativar. Dentro da feature de licenciamento, a gente vai ter um relatório lá do que foi ativado, quais as VMs que foram ativadas ou não. Por experiência própria, se a gente ativa o host físico, quando a gente inicializa as VMs, ou depois de uma aplicação de patch de segurança, ou de patch normal, ela vai ativar. Isso é interessante. Eu não sei se o pessoal que trabalha com isso nota. Muitas vezes não vê. Ativa o host, olha só, já está ativada a VM. Sim. Por quê? Porque a Microsoft colocou essa integração de probe dentro do
do data center. Dentro do standard não funciona dessa forma. Mais alguma pergunta aí, Sionei? Tem sim. O Ozanan, nosso apresentador aí, ele pergunta o seguinte: tendo duas licenças, posso utilizar no mesmo host físico? Ele já falou aí, né? Na verdade, assim, ó, não, essa questão de host, na verdade, assim, ó, a gente precisa ter o serial aplicar a licença. Não importa se tu aplicou no... Aqui é que está explicando. Não importa se tu aplicou no host físico 1 ou no host físico 2. A hora que tu aplicar essa licença no host, existe uma chave AVMA. Eu acho que 90% do pessoal que está aqui nunca ouviu falar dessa chave. Ela não, a gente ouve falar em Vant, em Open, em License, mas esse tipo de chave que vai ficar lá dentro do host do Hyper-V com o data center, ela vai fazer essa integração de probe nas VMs e vai entregar essas VMs já ativadas. Então, o Zanan não vai fazer diferença se tu ativar no host 1, no host 2 ou no host 3. A Microsoft conseguiu um nível de inteligência do Hyper-V para entregar isso funcionando. É o que está escrito ali, ó. Ele vai pegar a chave, ele vai via AVMA, ele vai injetar dentro do Hyper-V. Quando essa VM quando essa VM ligar, ele vai injetar o serial ali dentro. Daí o pessoal me pergunta, mas o que acontece muitas vezes eu tenho hoje data centers com backup de geolocalização. Eu tenho um data store aqui, ou uma storage aqui, e outra lá em São Paulo. Muitas vezes, quando eu migro essa VM, automaticamente o host que está lá, o host físico, o Hyper-V que está lá no outro lado, ele vai entender isso e já vai ativar essa VM na reinicialização. Tá? A gente não pode achar que quando a gente faz uma replicação, que ela liga lá do outro lado, na verdade, ela vai fazer o boot, só que dá a replicação. Quando a gente rebootar essa VM de novo, ela já vai vir autenticada na questão de licenciamento. Alexandre Nogueira. Se o cliente comprou o servidor e foi instalado o Hyper-V Server Free, é preciso comprar as licenças apenas para as VMs? Hyper-V Server Free. Perfeito. Agora a gente vai voltar na questão seguinte. Quantos processadores tem nesse host e quantas VMs ele vai utilizar? Vamos partir do princípio que ele tem um proc e ele vai utilizar duas VMs. Eu indico ele a comprar o standard. Mas ele comprou um host parrudo. Tem 196 GB de memória, o proc vai ativar 18 thread, tem 8 core e ele vai virtualizar, ele quer, vamos lá, 9 VMs. Ele vai ter que comprar uma licença data center. A gente tem que entender, saber separar o proc e quantidade de VMs. Depois eu vou mostrar para vocês que o pessoal tá querendo ver por que, quantos processadores, quantos VMs. Depois eu vou especificar direitinho. Então, assim, ó, um proc, duas VMs, compra standard. Um proc, 4 VMs, duas standard, desculpa. Um proc, 6 VMs, 3 standard. Só que daí a gente vai cair numa conta que eu vou explicar para vocês por que não é interessante 6 VMs, uma standard. Como eu falei antes, nós somos analistas de infraestrutura, somos analistas de negócio. A gente tem que acompanhar o cliente e dar a melhor ferramenta para ele. A gente tem que entender que o crescimento dele vai ser X em um ano, X em dois. Então, a gente vai ter que alinhar com o processo do cliente. Então, vamos lá. É isso aqui que o pessoal... Esse carinha aqui, ó, vai tirar muita dúvida do pessoal agora. Olha só. Se vocês derem um overview aqui em cima, vocês vão entender tudo que eu já falei lá em cima. E tem algumas nuances aqui. Vamos começar lá pelo filho pobre da Microsoft, o Foundation. Tá? Quando a gente compra um Foundation, ele vem OEM e na hora que a gente sobe o servidor, aquele mesmo script que a gente roda no Active Directory, lá no 2012 ou 12/2,
que a gente salva aquele script, quando a gente sobe o sistema operacional, que a gente dá o boot, ele já vai puxar aquele script, só que, entre aspas, a gente não vai ter domínio, entre aspas, literalmente dentro do script. Não vai ter nome de domínio, endereço FQDN do servidor. Então, o Foundation, que é o 6, aqui o índice 6, quando a gente sobe o Foundation, ele já vai dizer assim, ó, tu vai subir um Active Directory, eu preciso ter o FQDN do teu domínio, que é, vamos lá, anderson.com.br, e ele já vai subir. E a gente não pode mais alterar esse domínio. Tu não consegue rebaixar ele, tu não consegue tirar. Então, o que acontece? A Microsoft manda o Foundation OEM e não manda a mídia. E é quase impossível conseguir essa mídia com a Microsoft ou com parceiros como eu ou com distribuidores dos parceiros. Então, assim, a gente tem que cuidar muito, tem que alinhar muito com o cliente essa relação se for comprar um Foundation. Vamos lá. O item 3, eu não vou passar item por item porque eu não gosto de ler PTT. O item 3 tem um adendo que eu tenho que fazer ali. Ó. O Essentials são 25 usuários e full dispositivos. Porém, como eu falei lá no slide, existe a possibilidade de subir para 75 usuários e full dispositivos. Mas até hoje eu não consegui implementar. Esse cliente que tinha, assim, ó, 99% dos meus clientes que adquiriram Essentials para fazer uma questão de análise de custo, ele não viu um benefício em relação ao custo que ele teve, menos de um ano depois ele teve que adquirir outra licença de Standard ou duas, porque ele cresceu e não englobava mais a licença que ele tinha hoje de Essential. O Foundations infelizmente, eu sempre brinco, é o primo pobre, a gente não... Ele está ali realmente assim, para uma empresa muito pequena, que tem poucos usuários, 5, 6, 7 usuários no máximo. A documentação é para 15, mas o que eu vejo hoje é efetivamente 7, 8, 9 usuários. O pessoal já vai querer pegar uma Essentials e automaticamente vai subir para Standard. Vamos lá. A Essentials só via OEM vai vir junto com o hardware. Vai vir junto. Se comprar da Dell, se comprar da IBM, se comprar agora que é Lenovo, vai vir ali. E a Essentials ainda vem. Algumas vezes, eu não sei o porquê que o fabricante manda, a mídia às vezes não manda, realmente eu não sei o porquê. Não levantei essa questão, mas enfim. Então vamos lá. O ponto 8. Funciona o seguinte, Standard ou Data Center, eu vou ter que ter uma licença vou bater de novo na mesma tecla, uma licença para cada dispositivo que eu tenho dentro do meu parque de máquinas. E aí engloba também, o pessoal me pergunta, mas o meu dispositivo não é o Windows, é um Android ou é um iOS? Não importa. A Microsoft especifica muito bem qualquer dispositivo que estiver na rede. Então, se eu tenho um iOS, se eu tenho meu iPad, eu tenho meu Galaxy Tab 10.1 lá, e eu preciso acessar de alguma forma um TS ou um //, esse dispositivo tem que estar coberto por licença de device. E também, se tiver que fazer a questão de TS, vai ter que cobrir também. Uma coisa que o pessoal me pergunta mas eu tenho Standard Data Center e o meu ADRMS. Vai ter que também licenciar por dispositivo. Assim, pessoal, bem simples e rápido. Data Center Standard, qualquer dispositivo que vai acessar o servidor, vai fazer logon no domínio via Active Directory, vai pegar IP via DHCP, vai fazer qualquer outro tipo de trabalho, precisa de cal por dispositivo. Ponto. Não foge disso. Tá? O item 11 é uma coisa muito interessante que o pessoal erra muito. Eu vejo parceiros Microsoft errar muito nisso. Se tu tem hoje um ambiente 2008/R2 e tu tem licença por dispositivo e tu compra, aí o que acontece muito? Vai lá e compra
um 2012 R2, agora eu vou subir o meu nível funcional da minha floresta. Vou aplicar o 2012 R2, vou fazer o sizing das FSMO e vou utilizar. O que vai acontecer? Essa licença não é flutuante. Tu tá no 2008, tu tem um Active Directory, o teu domínio, hoje o nível funcional da tua floresta é 2008/2008 R2, e tu sobe, e tu aplica um servidor 2012, e tu passas, e isso é interessante, tá? E tu passa os FSMOs para 2012, vai ter que ter as licenças de 2012 por dispositivos. Isso a Microsoft deixa bem claro. Subiu para 2012, tem que ter licença para dispositivos. E isso, infelizmente, não é negociável. Quando foi lançado em 2012, nós como parceiros, a gente sempre tem as informações um pouco antes, já para poder prever projeto para o cliente, saber que vai fechar o projeto em 2 meses, vai sair um sistema operacional novo. Se esse cliente não tem um software assurance, OEA, assurance não é interessante para ele já adquirir. Nós, como parceiros de negócio deles, a gente tem que saber também que a gente não pode fazer isso. Até porque o analista que vai implementar isso sabe que a licença dele vai cobrir 2008 e não 2012. Então a gente tem que cuidar muito disso. O ponto 12 é o mais importante que eu vejo até hoje. Call de acesso não é call de TS. É bem diferente. Call de acesso é aquela call que vem junto com o servidor para que o administrador ou a equipe de analistas lá, o N1, N2 ou N3, depende da empresa, vai fazer acesso ao servidor para dar suporte, manutenção e gerenciamento. Então, call de acesso é totalmente diferente de call de RDS ou DTS ou WTS. Então, assim, call de acesso são aquelas 2 calls que vêm lá esperando para a gente fazer a administração. Silney, o pessoal tem alguma dúvida aí? Claro, meu amigo. Espero você chamar aí. Vamos lá. O Marcel, ele está falando assim, a partir de quantas VMs vale a pena comprar o data center? Aí que está o pulo do gato. É isso que eu ia passar no próximo slide. Então, vocês vão ver. Outra coisa que eu quero também especificar é a questão de dispositivo, tá? De novo, se tu tem um representante e está fazendo, ele fecha uma VPN lá no Maranhão, com o meu servidor aqui no Rio Grande do Sul, VPN eu tô dentro, eu sempre brinco, a VPN é um cano que está ligando lá Maranhão com o Rio Grande do Sul. Sim, precisa ter call por dispositivo e call de TS. A Microsoft não abre mão disso, pessoal, não adianta. Mais alguma pergunta fora aquela ali do Marcelo? O Gabriel quer saber o seguinte, Essential 25 bloqueia? Bloqueia. Bloqueia e bloqueia mesmo. Bloqueia. Isso eu atendo clientes de 2, 3 usuários, até cliente que... eu sou doente por Active Directory, tá? Eu tenho um Active Directory que tem, em média, 1.200, 1.300 usuários. Então, assim, bloqueia. Bloqueia mesmo, não faz logon no domínio, perde acesso de rede. Eu já vi acontecer, não sei o porquê, tá? Já abri chamado com engenheiros Microsoft, a máquina perde a relação de confiança. Então, assim, a Essentials, ela é bem restrita àquela quantidade de usuários. Mas, pessoal, o que a gente tem que ter em mente, nós analistas, a gente não pode ser aquele cara técnico que tem um bloqueio mental. A gente tem que conversar com o cliente, a gente não pode ser aquele cara assim espetacularmente técnico, sabe tudo. A gente tem que ir lá entender a demanda do cliente. Então, ele tem 18 usuários. Se ele já em 2, 3 anos, ele sempre se manteve com 18 usuários, vamos perguntar, vem cá, qual o teu nível de crescimento daqui a 1 ano? Não, vai se manter. Perfeito. Essa licença vai caber
dentro do custo que o benefício da licença vai dar para ele. Agora, se ele vai imaginar, se ele veio assim, de 2 anos, ele tinha 5 funcionários, ele cresceu para 18 e a gente está vendo que o negócio dele vai crescer, vai partir para 25, vamos pensar numa standard. Vamos lá, mais alguma pergunta? O Francisco. Vamos lá, Francisco. Qual é o... Francisco é o Francisco Júnior? Ah, ele só tá logado só como Francisco. Ah, se for o Francisco Júnior, esse cara aí, ele vai aprender bastante hoje. Ele estava me pedindo bastante coisa. Vamos lá, Francisco. Qual é o número máximo de RDS que posso alocar para Essentials e o Foundation? Vamos lá, vamos subir de novo. Acho que o pessoal está com bastante dúvida. Vamos subir de novo. Depois a gente vai disponibilizar o PTT para o pessoal. Aí vai ficar mais... Vamos lá, vamos subir aqui. Vai estar lá no blog, né? Exatamente. Vamos lá. Pessoal, se eu acabei passando rápido, pessoal, é que eu quero mostrar, já são 10 horas, eu acho, vamos segurar. É o que eu quero mostrar na prática como funciona, tá? Mas como o pessoal tem bastante dúvida, vamos voltar assim. Vamos lá. Aqui, ó, vamos lá. Vamos vir no Essentials primeiro. É PTT, hein? Olha só. Vamos lá, o Essentials então. 25 contas de usuário, como a gente estava falando antes, e 50 por dispositivo, tá, pessoal? Se entrar mais um dispositivo na rede, ele não vai logar, ele não vai acessar //, ele não vai acessar DFS, ele não vai acessar nada. E 25 usuários. E só que tem aquela opção de novo que eu vou abrir para vocês. Tem o Summary lá no blog do pessoal de desenvolvimento do Essentials, que dá para fazer o upgrade para 75. Até hoje eu não consegui, pessoal, tá? E eu não indico a fazer, porque se o ambiente está em produção, mexe muito em chave de registro, vai dar problema. É preferível alinhar com o negócio do cliente e já subir para uma standard. E a Foundation são 15. E assim, ó, a Foundation ela é a mais básica das básicas, tá? É 15 contas de usuário. E aí, só que tem um porém, tá, pessoal? Ela não tem limite por dispositivos. Eu acabei não colocando aqui, tá? Não tem limite de dispositivos. Vão ter 15 usuários e ela não é flutuante, mas os dispositivos podem se ter quantos quiserem. Mais alguma dúvida aí? Tem 4 perguntas aqui. Vamos lá. Carlos Henrique, uma coisa que se pergunta é o cenário que se tem menor quantidade de dispositivos do que usuários. Ou seja, por exemplo, 5 dispositivos mais 15 usuários. Nesse caso, seria interessante utilizar licença para os usuários ou só para os 5 dispositivos? Mas aí é que está. Esse pessoal, a gente tem que atrelar questão de licença usuário, dispositivo, quantidade de VM. Quantas VMs eu tenho lá? A gente não pode só pensar em quantidade de contas de usuário e quantidade de contas por dispositivos. Se a gente não tem um ambiente... Tá, vamos partir do princípio, então. Não temos um ambiente virtualizado, o host é físico. Na pergunta dele, seria interessante a Essentials. Tá? Agora, se ele tem 15 usuários... Vamos partir do princípio. 15 usuários, full dispositivos. Vamos partir para a Foundation. Se eu tenho 18 usuários, 19 e a empresa vai crescer, o modelo de negócio do cliente, a tendência dele é crescer, vamos partir para Essentials. Nós temos que, não podemos esquecer nunca, questão de virtualização, processador, impera sempre processador, quantidade de VMs, quantidade de usuários, quantidade de dispositivos. Foi até interessante. No próximo cast, se a gente for fazer, eu vou colocar esses 4 pilares do licenciamento. Eu acabei não colocando. Então, assim, PROC, VMs, usuários e dispositivos. Então, infelizmente, eu não consigo trabalhar só com uma variável. Eu tenho que ter mais variáveis ali para poder fazer
esse algoritmo. E esse algoritmo do licenciamento, 4 bases: PROC, VMs, usuários e dispositivos. Mas no caso que o nosso amigo perguntou, sim, a Essentials para ele seria mais interessante. Assim, ó, pessoal, a Foundation, ela é muito ruim de adquirir, ela não vem Open, tá? Vocês não conseguem comprar Open, só OEM, vem um COA para ser colado dentro, em cima do host, ela é muito ruim. Vamos lá, próxima pergunta. O Anderson Souza. Se eu possuo um VMware em um servidor com 2 processadores e preciso rodar 2 VMs Windows 2012 e 3 Linux, posso utilizar uma licença standard que me dá direito a 2 instâncias? Não, ele vai ter que utilizar 2. Por VM, não importa o sistema operacional que está rodando dentro. Se for Hyper-V, se for Zen Server, se for VMware, não importa o hypervisor que o cliente está utilizando. Importa sim a quantidade de VMs que ele vai utilizar. E essas VMs também não importam o sistema operacional. Se for Linux, se eu tiver lá um Ubuntu, eu tiver um CentOS, eu tiver um Red Hat, eu já tenho 3 sistemas operacionais. Uma licença standard não vai contemplar. Ele vai ter que pegar outra. Não importa a quantidade. Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. De novo, aqui, máximo 2 VMs. Não importa o sistema operacional que vai rodar. Aqui, vocês vão ver bem bloqueado. Vai ter uma licença. Deixa eu ver aqui. Acho que eu acabei passando aqui, peraí. Tá aqui, ó. Eu dei um overview. Olha só, standard. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um host físico e 2 VMs. Aqui temos partimos do seguinte princípio, que temos um PROC dentro desse servidor. 2 VMs. Não importa se eu tiver 2 Linux, 2 CentOS, 2 Ubuntu, 2 Red Hat, se eu tiver daí, o que eu já vi acontecer, tá, pessoal? Essa VM de cima, o pessoal coloca ela ali dentro e utiliza um outro hypervisor como o Red Hat e coloca mais 3 VMs de Ubuntu. Não vai adiantar. Se a Microsoft chegar lá, a gente vai ter que licenciar por VMs, não importa o meu hypervisor. Tanto que ele está fechado com o cadeadinho. Botei o cadeadinho para a gente entender que é 2 por licenciamento standard. 2 licenças standard, 4 VMs. A Microsoft é bem pontual com isso. Anderson, a gente tem mais 5 perguntas. Você quer seguir depois de matar essas? Bom, pode ser. Vamos lá então. Vamos seguir que eu quero mostrar na prática para vocês. Vamos lá. Data Center, agora onde é que eu parei? O pessoal tem bastante dúvida, isso que eu acho interessante. O adendo que é a questão de tu colocar ali o serial dentro do host físico Data Center com Hyper-V, já vai licenciar. Vamos lá. O resumo, tá? Isso é interessante. E agora, vamos lá. Só para falar que a pergunta do Francisco, do Gabriel, do João, tá aqui na lista, tá? Vai ser respondida depois. Só para do tempo mesmo. Exatamente. Acho que o pessoal, hoje a gente vai longe. Vamos lá. Eu vou dar um overview rápido, tá? Licenças perpétuas. A gente compra por OEM, compra o host físico, tá lá o COA, que é aquela etiqueta instalada, é tua. Compra a FPP, que é a caixinha, é tua também. Ela é perpétua, sempre vai ser tua. A OEM vai morrer com hardware. Não, ela não é flutuar. Se eu quiser pegar essa licença e jogar para outro hardware, não adianta. A Microsoft não deixa passar para outro hardware. Uma pergunta também que o pessoal faz muito. Se eu trocar, se queimar a placa-mãe, eu tiver que trocar, vai ter que licenciar de novo. Tá? Não é eu que mando, não é eu que quero, tá? É a Microsoft que estabelece isso. É a parte de planejamento estratégico de licenciamento que diz, queimou a placa-mãe, vai ter que licenciar esse servidor de novo. Ela é atrelada ao hardware. Aí aconteceu do pessoal me perguntar o seguinte, se queimar
uma HBA que eu tenho lá, uma placa de rede. Olha, pessoal, infelizmente a Microsoft manda fazer esse licenciamento de novo. Eu jamais vou indicar que não seja feito, tá? Tem que ser feito, mas na minha visão, no meu contexto, eu não acho necessário. Mas é uma regra, a regra tem que ser seguida. A FPP tem uma questão que tu pode ativar 5 vezes ela, depois tu tem que ligar para a Microsoft e ativar ela. Para o Windows 8, para o licenciamento do Windows 8 FPP, a gente não vai encontrar o sistema operacional que tu vai colocar no hardware, lá no teu drive de CD ou lá na tua ISO e vai instalar. Não, só dá direito ao upgrade. Depois eu vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer para economizar para o cliente e a gente ganhar esse cliente, tá? Vamos lá. As licenças que não são perpétuas. Essas licenças aqui, pessoal, eu só vou falar mais da Open, tá? Depois vocês leem. Aquilo ali é Gov, que é governamental, e uma outra questão que é para universidades ou sistemas de ensino. A Microsoft não considera a licença de ensino para escolas de inglês, escola de informática, tem que ser registrado no MEC. Se não for registrada no MEC, a Microsoft não entrega essa licença. Tá. Essa OpenVelo, 5 máquinas, e ela dá a possibilidade do Assurance. O Assurance é o seguinte: se em 3 anos sair um sistema operacional novo, está coberto. Se hoje a gente comprar o Assurance e ano que vem sair, esse ano sair o Windows Server 2015 e o Windows 10, já vai cobrir. Perfeito? Perfeito. O Open Value Subscription é o aluguel de licença. O que acontece muito, eu tenho alguns clientes que funcionam assim. Ele cresce e diminui muito. É por demanda. Ele é um cliente que ele faz muito brinquedo, então perto da época de Natal ele contrata mais gente. Não vale a pena ele adquirir uma licença FPP ou Open, ele vai lá e aluga essa licença. Então eu quero alugar por 3 meses. Ele vai lá e aluga por 3 meses. Opa, desculpa, pessoal. Aqui. Ele aluga por 3 meses, depois essa licença não vale mais, encerra. E a Open License, pessoal, é o que a gente pode vender para o cliente ou que engloba melhor, tá? Quando a gente vai lá e compra, se tu não tem um contrato vigente de uma outra compra, tu só pode comprar 5. Então funciona assim: eu vou comprar 4 licenças de Office e uma de Data Center, uma de Standard. Ou eu vou comprar 4 licenças por dispositivos. Eu indico isso, tá? Muitas vezes a gente sabe que onera muito o cliente lá. Então assim, preciso de uma licença Standard. Tá? A Microsoft faz o mapeamento do cliente. Eu, quando vou comprar lá para Cacimbinha Airlines, eu vou lá e mapeio ele. Então, eu, como parceiro Microsoft, como parceiro de negócio da Cacimbinha, a Microsoft vai lá e mapeia eu como parceiro. Um outro parceiro não pode ir lá e fazer essa venda. Porque é injusto também, né? Eu estou tratando, eu fiz a modelagem do processo do cliente, eu entendo o processo do cliente, outro parceiro vai lá e vende. Muitas vezes por 1% a menos não é justo. Então a Microsoft vai lá e mapeia isso. Então tu pode comprar 5 licenças. Vou comprar uma Standard, compro 4 licenças por dispositivos. Essa compra Open, ela é vigente, se eu não estou enganado, por 3 anos, tá? Por 3 anos. Pode ser que tenha mudado. Vai mudar alguma coisa agora para a saída do 2015 do Windows 10. Tá? E enquanto esse contrato está vigente, tu pode comprar quantas licenças tu quiser. Comprei hoje. Comprei mês retrasado. 5 licenças, a primeira vez. Comprei uma data center e 4 por dispositivos. Fica aberto durante 3 anos para mim comprar mais uma por dispositivo, mais uma de TS, mais uma de Office. Depois que daí o que é bom é o seguinte: ela é flutuante, tá? Eu comprei a primeira licença 3 anos atrás. Aí eu sempre indico para o cliente, eu tenho um monitoramento dele. Olha só, tua licença está expirando, tá?
Vamos comprar uma licença nova, tu cresceu, vamos comprar um Office, por quê? Porque em cima dessa última licença que ele comprou, ele pode ir agregando em cima. Então é sempre bom manter essa licença em dia. Vamos lá. Então esses são os tipos de compra. Vamos lá. Acima de 250 computadores, tá, pessoal? Eu vou passar bem rápido aqui porque essa questão aqui é melhor tratado com o cliente. Essa padronização ela é um pouquinho chatinha de tratar, o valor, o montante é muito grande, então assim, são clientes grandes. Isso vocês precisam de um parceiro, um braço direito de vocês para fazer isso, tá? Essa questão aqui, ela é a mesma que a outra, tá? Uma funciona por aluguel e a outra é a mesma coisa que o Assurance, só que ela facilita em questão de pagamento, em questão de benefício de pagamento. Posso fazer em 10 vezes, posso fazer em 20 vezes, eu já vi o pessoal fazer a Microsoft, por último eu não vi a Microsoft fazer, mas eu vi a Microsoft fazer essa questão de licenciamento com leasing. Tá? Eu não indico também. Depois a gente pode, lá no blog, trocar uma ideia de como funciona o leasing, mas a Microsoft está fechando isso, eu não sei o porquê. Mas vamos lá. Perfeito. E a Select, essa Select eu trabalho com um cliente só que tem. Ela funciona o seguinte, entra no portal Open, não tem o volume, não tem a quantidade X de licenças disponível, tu vai ativando essa quantidade de licenças, quantas tu quiser. Tu tem uma filial, tu tem uma matriz e tu tem 50 filiais. Não tem como tu manter e essas 50 filiais têm 1000 usuários. Não tem como se manter um controle em cima disso. Então compra Select, final do ano, tu faz um levantamento e manda para a Microsoft manda o boleto, paga, pronto, tudo bem simples, rápido e fácil. Claro que são empresas grandes, são empresas que são top 100 Fortune, então não são empresas pequenas. Vamos lá. Aqui, a regra básica que o pessoal perguntou antes, como é que eu defino a quantidade de VMs para mim utilizar Standard ou Data Center? Essa regrinha básica aqui, ó. 6 ou 7 VMs já vão partir para uma Data Center. Por quê, pessoal? Por que eu digo isso? Se tu tem 6 ou 7 VMs, tu vai ter 10. Tá? Tu vai ter 10, não adianta. O analista vai precisar ter uma VM de teste do banco, a gente sabe que tem um banco quente, que tem um banco de produção, que tem um banco que tá lá para teste, e é uma VM a mais. Então, assim, 6/7 é uma data center. Porque se tiver 6, vai ter 9, se tiver 9, vai ter 12 VMs. Claro, sempre limitada ao que o host físico ou que a memória do host físico vai entregar para a gente. Mas a regra básica é essa. Se tiver 6 VMs ou 7, vamos partir para uma data center. Eu sei que o montante lá para o cliente é maior, mas seria interessante. E aí depende também do host físico. Eu tenho 2 hosts físicos, 2 data centers, eu vou ter 6 VMs, 7 VMs. Vamos fazer cluster, pessoal. Vamos fazer replicação de VM. Vamos manter o ambiente do cliente com o mínimo tempo de downtime. Então, e a licença, ela impacta diretamente nessa questão. Então, a gente tem que cuidar bastante disso. Vamos lá. Agora, pessoal. Agora, o que eu queria mostrar para vocês. Demonstração, tá? O que eu vou fazer? 10h20. Vamos lá, pessoal. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. O que acontece? Quando a gente compra uma licença Open hoje, tá? Vocês vão receber um e-mail com um cabeçalho explicando isso. Eu tive que cortar o número de autorização aqui, o número da licença e o número do cliente. Por quê? Porque se cabe ao cliente, vocês podem lá no contrato Open colocar, vocês vão pegar essa licença do cliente. Então funciona assim. Uma dica para vocês, tá? Quando vocês comprarem a licença Open, tá? Eu estou vendendo o serviço para o cliente. Coloca o e-mail de alguém da TI como responsável. O que acontece muito é colocar o e-mail do financeiro, o e-mail da contabilidade. Coloquem o e-mail
do financeiro. Desculpa, não coloque o e-mail do financeiro, e sim de alguém da TI que vai fazer o acesso no portal Open. Eu vejo acontecer muito isso. Ou, se alguém aqui trabalha, administra o ambiente interno, coloca no e-mail generalista da TI, ou no e-mail do gerente, ou no e-mail do supervisor, porque é por esse e-mail que vai ser criada uma conta Microsoft lá dentro do Outlook.com que vai fazer o acesso. É um pouquinho estranho de entender. Então, vamos entender o seguinte. Eu sou dono da Cassimbinha Airlines, ok? Então, o meu e-mail é ti@Cassimbinha Airlines. Vocês vão ter que criar uma conta dentro do Outlook.com com esse e-mail, que é essa conta que vai acessar o portal. Vou mostrar para vocês. Então, aqui no número de autorização vai ter o número que vocês vão colocar lá dentro do portal Open e no número da licença também. Então, esse e-mail vocês vão receber. Eu indico sempre num e-mail generalista da TI. Vamos lá. Esse aqui é o portal Open. É isso que eu estava dizendo para vocês. Esse e-mail comercial é o e-mail, geralmente, que o financeiro ou a parte contábil envia. Por quê? Porque quando faz o pagamento na Microsoft, vem um e-mail, por favor, envie o seu e-mail para que nós possamos adicioná-lo como serviço de administrador no Open License. E aí a moça lá do financeiro coloca financeiro@cassimbinhairlines.com.br. O que vai acontecer? Vocês vão ter que ir lá com esse e-mail, criar uma conta dentro do Outlook.com para que vocês possam acessar. Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês como funciona o portal bem rápido e como funciona dentro do servidor para aplicar essa licença. Eu não sei, Silnei, se o pessoal vai poder ficar mais tempo, se o pessoal está gostando aí, se o pessoal já quer ir embora. Tá sendo ótimo. Vamos fazer aquela enquetezinha com a corzinha do bloquinho. Vamos lá. Se o pessoal for ficar aí, coloca aí, ó, coloca rosa. Coloca rosa aí, ó. É lá em cima na direita, tá? Depois do bloquinho amarelo, tem comentário e tem um bloquinho verde. Aí você clica ali, troca para rosa se o pessoal estiver gostando, for ficar aí, vou estender mais. A maioria vai ficar, né? Tá tranquilo. Perfeito, porque agora a gente vai colocar a mão na massa mesmo. Perfeito. Tem as perguntas ainda. Pessoal, vai mandando aí que depois ele vai responder. Pessoal, não tem problema. Vou responder meia-noite ao dia. Não tem problema, vou responder todas as perguntas e vou ficar o tempo necessário aqui para o pessoal tirar as dúvidas. Segue aí, Anderson. Perfeito. Então eu vou liberar minha tela aqui para o pessoal ver como funciona. Deixa eu só abrir ela aqui, deixa eu ver como é que funciona. Conteúdo. Aqui, ó. Pessoal, vocês estão vendo na minha tela aqui um link do volume license da Microsoft. Está carregando ainda, calma aí. Tá, vamos lá. E agora? Tá carregando. Tá. Apareceu? Tá, perfeito. Esse aqui não é o PTT. Um pouquinho lento. Tá, não, tudo bem. Vamos esperar. Então, assim, esse aqui não é o que eu estava mostrando, tá? Esse aqui é literalmente o portal Open que o cliente vai ter acesso, ou nós, como parceiros de negócio do cliente, vamos ter acesso para inserir a licença. O que eu faço sempre, tá? Eu deixo essa parte de gerenciamento por conta da minha empresa, tá? Porque muitas vezes o pessoal comete algum erro lá. Depois, lá dentro, eu coloco alguém como administrador, que é um e-mail da TI, ou generalista, que vai administrar. Mas eu faço isso porque o cliente ele não tem que saber o que está fazendo. Ele tem que vir. Então, o que acontece? Quando a gente tenta entrar a primeira vez no portal Open, vai estar lá, registrar, e vai aparecer o seu e-mail comercial. Cassimbinhas@airlines. Ok? .com. Beleza, o que vai acontecer? Esse e-mail aqui, pessoal, esse e-mail ele tem que estar cadastrado aqui, ó. Muita gente peca ou não sabe como fazer.
no Outlook.com, lá no Hotmail da gente, acho que até vai entrar no meu aqui, ó. Olha aí, aqui, ó. Então a gente vai ter que, com o Cassimbinha Airlines, a gente vai ter que criar um e-mail com esse aqui, ó. Vamos ver, inscreva-se já. A gente vai ter que criar um e-mail aqui, ó. A gente vai ter que criar uma conta no Outlook.com para poder acessar o centro de atendimento de Open, certo? É básico, não tem o que fazer, é isso mesmo. Muitas vezes a gente tem um pouco de dúvidas, mas é isso, tem que criar uma conta com o e-mail que tu vai acessar lá no Outlook.com. Tá? Feito isso, a gente vai fazer o seguinte, eu já estava logado, vou mostrar para vocês. Criei a minha conta, já está tudo ok. Vou entrar, aquele PTT que eu mostrei para vocês com aquela página, é aqui que a gente vai indicar. Então a gente vai entrar aqui com a conta, e o que vai acontecer? Esse vai ser o portal Open, olha só. Isso acontece muito, tá, pessoal? Por quê? Porque como é o acesso do meu Note, a Microsoft tem uma questão de segurança. Cada vez que tu acessa a primeira vez, ela vai te pedir um telefone e vocês vão ter que colocar. Se vocês não colocar esse telefone aqui, vocês vão perder o acesso ao licenciamento e vocês vão ter que ligar para mim como parceiro para poder fazer um trâmite na Microsoft, que muitas vezes dura de 5 a 6 dias, tá? Então eu vou fazer isso daqui, que é o último número do telefone, vou enviar um código. O que ele vai fazer? Vocês vão ouvir daqui um pouquinho chegar a mensagem aqui no meu telefone, é bem rápido, tá? Já chegou. Vou digitar o código. Cada vez que a gente acessa de um dispositivo diferente, ele vai solicitar esse código, tá? Seja de um Note, seja de um dispositivo iOS, e se marcar aqui, não precisa mais. Mas é uma questão de segurança, tá? Deixa eu digitar o código. Cada vez ele vai gerar um código aleatório. Não adianta vocês copiar, que não vai ser o mesmo na próxima vez. E ele tem uma duração total de 5 minutos, tá? Não está exposto aqui, mas é 5 minutos depois esse código não vai mais valer. Ele vai me pedir um monte de segurança agora, tá? Eu geralmente não coloco, que é tu pegar um código QR Code. Eu tenho um iPhone, então desculpa, pessoal, eu ignorei. Mas ele vai dar um QR Code e vai liberar o acesso. Esse aqui é o portal Open, pessoal, tá? Open. O que não vai entrar aqui vai ser Essentials e Foundation. Eu vou estar mentindo quando falar que não entra Essential Open, tá? Mas assim, não é recomendado a aquisição de Essential Open, tá? Por uma questão de administração, uma questão de valor. Então funciona o seguinte. Aqui a gente vai ter acesso a tudo. Então, olha só. Aqui eu tenho o resumo das licenças. Aqui são todas as licenças que eu tenho dentro desse parceiro, ok? Olha só. Então, o que eu tenho aqui, ó. Esse parceiro meu tem todas essas licenças, certo? Perfeito. Então, aqui é bem simples, olha só, pessoal, é bem legal. Eu só vou dar um overview, eu não posso entrar nos outros links aqui, porque eu vou estar expondo esse meu cliente. Mas, de alguma forma, eu teria que mostrar para vocês. Então, aqui no resumo das licenças, são todas as licenças que esse cliente tem disponível hoje. Então, olha só, ele tem de 2008 para o dispositivo, como eu falei para vocês, e ele tem, deixa eu ver aqui, eu tive que... Me lembro que eu comprei há pouco para ele. Cadê? Device. Aqui, ó. Ele tem, então, por dispositivo 2008 e ele tem por dispositivo para 2012. Foi como eu falei. Não adianta eu ter o 2012 e querer flutuar essa licença, migrar para o 2012. Não. Tem que ser comprado novas licenças assim que um servidor 2012 for inserido dentro da infraestrutura. Isso, infelizmente, não é negociável com a Microsoft. Perfeito. Vocês receberam Vamos ver, deixa eu ver aqui.
Não vai aparecer. Tá, então, aquela tela aqui que escaneada que eu mostrei para vocês é o e-mail que entra. Então, aqui, ó, aqui vocês podem definir as permissões de acesso ao Open, de exclusão de usuário, de permissão que a gente se tem. Então, vamos ver a permissão que eu tenho aqui. Ó. Eu tenho permissão para tudo para esses clientes aqui, tá? Eu administro, então eu tenho permissão para tudo. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Solicitar permissão. Como eu disse para vocês, é o seguinte, olha só. Eu como profissional de TI, como parceiro de negócio, eu vou administrar a licença do cliente. Então aqui eu vou colocar o número da licença que eu posso dizer que aquele cliente vai usar. Então eu vou colocar a licença, aqui no caso ele só tem Open, né, ele não tem FPP, não tem nada. Eu coloco o número da licença, tá? E envio para ele. Ele pode ser administrador, ele pode ser qualquer coisa do tipo. Esse é um usuário que já está aqui dentro. Se eu quisesse, eu já ia clicar lá naquele usuário e fazer isso por aqui. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos gerenciar os usuários. Aqui são todos os usuários que tem disponível para gerenciar todas as contas. O que eu posso fazer? Deixa eu ver aqui. Ele já tem. Aqui eu já estourei o limite, tá? Eu posso solicitar que um usuário novo lá, que o cara da TI, TI @cacimbinha Airlines vai administrar. E o que eu vou dizer? Ele vai ser administrador, tal. Quando eu colocar ele aqui, ele vai receber um e-mail, ele vai ter que fazer o cadastro nele no Outlook.com e ele vai receber daí o que vai acontecer? Vai liberar um usuário aqui para mim, tá? Vai liberar e ele vai poder fazer o acesso. Eu vou liberar para ele. Tu é administrador, tu não é? O que ele vai poder fazer? Só olhar, só administrar. E aqui que vem o pulo do gato, adicionar licença Open. Lá naquele print que eu dei para vocês, é aqui que a gente coloca o número das licenças Open, certo? E aí ele demora às vezes 48 horas para inserir o número dessa licença, infelizmente, mas é isso que acontece. Beleza. Liberou para mim, estou com a licença OK aqui, estou administrando. Agora eu vou pegar o meu grupo de servidores e vou colocar essa licença lá para o meu grupo de servidores. Só deixa eu logar aqui, pessoal, no servidor que eu vou mostrar para vocês a feature de licenciamento aqui. Tá, perfeito. Se ficar ruim, pessoal, é que eu estou dentro de uma conexão remota. Vamos ver se apareceu para vocês aí, se está compartilhado. Apareceu uma área de trabalho remoto aí? Tá carregando ainda, tá cinza. Tá, perfeito. Carregando ainda? Sim. Lento demais, hein? Vamos ver se eu consigo fazer de outra forma, então. Vamos lá, deixa eu fazer o seguinte, Vamos lá, peraí. O Senna tá falando aqui que não vai aparecer, não vai aparecer. Tá, vamos lá. Olha o Senna, tá aí, Senna, obrigado por prestigiar o amigo aqui. Você falou que você tá compartilhando só o Internet Explorer. Pois é, eu tô colocando a tela aqui na frente e não tá indo. Deixa eu fazer o seguinte, então. Eu acho que eu vou ter que compartilhar ele de novo aqui. Vamos lá, não tem problema. Então eu vou parar de compartilhar o Internet Explorer aqui e vou compartilhar para vocês a questão aqui do meu servidor remoto. Vamos lá. Realmente não estava compartilhando. Deixa eu compartilhar aqui agora. Bom, vamos lá, agora está aparecendo? Sim. Perfeito. Então tá, pessoal. A gente fez o cadastro lá dentro no Outlook.com com o e-mail generalista da TI, ou enfim, de quem vai cuidar. A gente colocou a licença Open lá, e agora a gente vai adicionar a licença Open aqui. O
que a gente faz? Eu estou usando o 2008, a feature funciona da mesma coisa no 2012 R2, tá? Mas aquele é um pouco mais simplista, fica mais fácil, mais rápido de mostrar. Então, a gente tem o gerenciador de licenças de ITS. Ele vai lá... vamos lá, então. Vou fazer o seguinte. Eu não posso excluir ele daqui, senão eu vou... Tá. Aqui é o seguinte, a gente vai adicionar um servidor, tá? A gente tem um servidor de licenciamento que a gente já colocou essas licenças lá. Que é o servidor license, que ele tem, que nesse caso aqui é ele mesmo, tá? Então vamos lá, vou botar aqui 92.168.102. Deixa eu me lembrar se ele vai conectar nesse cara aqui. Ó, o servidor é válido, então eu já instalei esse cara aqui mesmo, tá? As licenças já estão aqui. Quando eu fizer isso, ele vai atrelar essa licença aqui. Perfeito, olha só. Então eu tenho essas calls aqui por dispositivo e de ITS. Vou adicionar uma nova call, que é aquele cara lá que eu mostrei para vocês. Aquele primeiro print. Tá aqui, ó. Perfeito. Tela básica, vamos lá. Ele vai procurar o servidor de licenciamento. Agora o que ele fez? Ele foi lá na Microsoft. Certo? Se eu tenho firewall, se eu tenho um IP tables, algo do tipo, esse servidor tem que estar full out nesse momento. Aqui o tipo de licenciamento, Open, esse aqui é para escolas, como eu falei para vocês, então a gente vai, geralmente 90% é Open, perfeito. Aqui ele já diz que tipo de tela ele vai solicitar na próxima, perfeito. Aqui o que acontece lá naquele print é o seguinte, vai ter um Open escrito, literalmente, Open 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 30. Se colocar o Open aqui escrito, ele vai dar erro, tá? Então, fica bem simples de ver lá. O número maior vai estar escrito Open na frente. A gente copia e cola. Ele vai fazer... Vamos só fazer um teste aqui, tá? Vamos só fazer um... Como eu não posso ativar aqui para o cliente. Vamos lá. O que nesse momento ele vai fazer? Ele vai... é verdade. Ele vai reclamar. Perfeito. É que, olha só, pessoal, não dá para craquear, não dá para fazer nada, tá? Essa questão de licenciamento é assim. O que vai acontecer? Quando a der avançar, ele vai lá no servidor de licença da Microsoft, tá? Lá no Vant deles, e vai verificar, ok, licença pronta, licença ok, perfeito, vai dar ok, vai aparecer a licença aqui, ó. E vai estar ativada. Se ela tiver um erro, ela vai ficar um ícone vermelhinho aqui em cima da licença que está disponível. É bem rápido, bem simples. O único problema que vocês vão ter é quando tiver o entendimento de criar um e-mail para entender por que eu preciso daquele e-mail lá para fazer isso. Então, é bem complicadinho. Só aquela parte. Depois, pessoal, é muito fácil. Deixa eu ver aqui. Já temos 11 respostas. Pessoal, o grosso do licenciamento a gente já passou. Deixa eu só voltar aqui. Perfeito. Deixa eu voltar a compartilhar a minha tela de novo. Vamos para a finaleira aí, que já são 10h40, pessoal. Já deve estar muito bom. O pessoal deve estar gostando aí, porque o pessoal está firme e forte aí ainda. Vamos ver aqui. Perfeito. Agora vamos lá. Esse apêndice aqui, o que eu quero dizer para vocês. Então, assim, o overview acho que foi muito bom, deu para ter pelo menos uma visão do que está acontecendo. Isso aqui é muito importante, pessoal. Vai ficar disponível para vocês, tá? O guia de sobrevivência é muito importante. Vocês podem ir lá no link, que tudo isso que eu falei agora vai estar bem exemplificado lá. Muito bem exemplificado. A questão de data center é um recurso adicional de licenciamento, que pode ser um outro cast. Ele é bem chatinho também. Mas eu acho que se eu explicar para vocês na prática, vai dar para se entender. O summary do Essentials de 25 para 75, tá? Vou ressaltar,
não consegui fazer funcionar até hoje, enfim. E o blog do Server Cloud, que é onde vai ter toda essa questão de licenciamento. Então, acho que agora a gente vai tirar umas dúvidas. Questão de Hyper-V, que nem eu falei, questão de licenciamento. Eu acho que temos empresas grandes aqui já utilizando e já teve só a Estúdio Moderna já economizou 1,75 milhão em licença, saindo de VMware para Hyper-V. Não vou colocar em questão o que é bom, o que é ruim, mas estamos falando de licenciamento. Eu acho que a gente tem uma camada a mais para poder trabalhar com o cliente. Questão de tu poder argumentar com ele, olha, se tu tiver isso, tu vai pagar tanto, se tu tiver aquilo, tu vai pagar tanto. Então, pessoal, acho que eu fico aberto aqui a perguntas agora. Desculpe se foi muito rápido em alguma parte, mas fico à disposição, pessoal. Anderson, pode mesmo cedendo aí, respondendo, vai lá. Posso? Vamos lá então, vamos ver aqui. Vai levando aí que é mais rápido. Vamos lá, quem é que chegou antes aqui? 22h33, 22... Vamos lá. Amigos, as licenças de dispositivos são flutuantes? Não. A licença por dispositivo é a quantidade de dispositivo que... é que depende, flutuante, como ele diz, flutuante eu imagino assim, ó. Se eu tenho uma filial e uma matriz, se eu tirar um notebook lá da matriz e ir para a filial, ela não é flutuante, tá? Se eu tenho 50 licenças na filial e eu vou ter 51 licenças, 51 dispositivos, tem que ter 51 lá. É a quantidade de dispositivos que tu tem no teu parque de máquinas, tá? Flutuante, eu não diria flutuante, tá? Em questão a licença flutuante, a gente dá uma tratativa diferente para essa nomenclatura. É a quantidade total. Não, na verdade, assim, João, se tu tá na filial ou na matriz e tu tem 50 licenças, vai contemplar. Agora, se tu trouxe o teu BIOS de casa e tu vai utilizar para trabalhar, 51 licenças. A Microsoft não abre mão disso. Vocês aguardem só um instante, por gentileza. Só um segundo, por favor, gente. Ô meu, eu tô no meio de uma apresentação aqui, cara. Eu já te ligo, tá? Valeu. Desculpa, pessoal, só tava organizando aqui, ó, a minha tela. Tá, perfeito. Então, assim, João, é a quantidade de dispositivos que tu tem no teu parque de máquinas, tá? Se é 50, se tu trouxe teu BIOD, tu libera um BIOD, tu vai ter que ter 51. Tu traz o teu Windows Phone para trabalhar, 52. Tu traz o teu iPhone, 53. Tu traz o teu iPad, 54. É bem específico por quantidade. Vamos lá. A call de RDS, a pergunta, era call de RDS, não de usuário. Francisco, se tu puder reformular e tiver por aí ainda, eu te agradeço, que eu acabei não entendendo, tá? Desculpa mesmo. Era call RDS, não de usuário. Vamos lá. Então, um servidor, um processador com 3 VMs, 28 usuários. Não, Alexandre. Um servidor com processador e 3 VMs com 28 usuários, seria interessante tu ter... tu vai ter que ter 2 standard, tá? Porque uma standard só vai cobrir 2 VMs, tá? Então, assim, ó, um servidor, um processador, 3 VMs, 2 standard. Por quê? Porque a standard só cobre 2 procs. Aí, quantidade ilimitada de usuário ou dispositivos. Não importa. Cal é necessário por quantidade de dispositivos, cal de dispositivos, cal de TS por usuários que vão acessar. Não vem junto da standard ou da data center a qualidade, a quantidade de dispositivos como se vê no Essentials ou no Foundations. Standard ou data center, ela não contempla nenhuma licença. Tem que comprar licença por dispositivo e de ITS. Vamos lá, reiterando. Minha pergunta, na verdade, se tratava de call de acesso.
Por exemplo, tem um standard físico no qual 50 dispositivos e 15 usuários. Terei que adquirir 50 calls ou somente 15 de usuário. 50 dispositivos. Olha só, Carlos Henrique. Não importa a quantidade de usuários, e sim de dispositivos. Se tu tem 15 usuários, no caso aqui tu colocou standard. Não vai importar quantos usuários tu vai ter, e sim quantos dispositivos tu vai ter na tua infraestrutura, no teu parque de máquinas. Reiterando, qualquer tipo de dispositivo, Mac, iOS, Android, tem que estar dentro do licenciamento, tá? E usuários é full. Tu pode ter, vou passar um dado para vocês, tá? O Active Directory, ele suporta 1024 elevado na 3.5 alguma coisa de usuários, tá? Então, 1024 elevado na 3.5 usuários. São muitos usuários, muitos. Vai ter um limite de grupo, vai ter um limite de objetos. Que esse limite de objetos inclui usuários, máquinas e tal. Mas de objetos é 1024 elevado na 3.5 e aí se estende quase que nem o número do pi, praticamente. Sei que não entra em licenciamento, mas Vamos lá. Eu tenho 2 servidores 2012 e 20 dispositivos. Eu preciso de quantas cal para servidor, totalizando 40, ou apenas 20 dados para todos os servers. Tá, vamos lá. Ele tem 2 servidores de 2012. Tá? Então, tu vai ter que ter duas cal de standard ou 2 cal de data center. Aí vai depender de quantas VMs tu vai ter. Dispositivos, se tu tem 50 máquinas, 50 dispositivos. Tu tem 30 máquinas, 30 dispositivos. Cal por dispositivo, pessoal, é quantos dispositivos tiver no parque de máquinas, sem abrir mão do que for, tá? Claro que nós não vamos pegar um AP lá, porque o AP não é um objeto dentro do Active Directory, né? Mas sim dispositivos que estão acessando um mapeamento via USN ou via IP, um server 01, // 9268, tem que ter por dispositivo também. E cal de acesso de TS, quantos TS necessários. Eu tenho um representante, preciso ter uma licença de TS e uma de dispositivo. Vamos lá. Anderson, quer dizer que o licenciamento Open License eu preciso comprar 5 licenças. Se eu tenho um servidor e quero colocar o Windows Data Center, sim. Sim, Alisson. Se tu tem um data center, se tu quer adquirir um data center é porque tu já está alinhado com o negócio, ou o teu, ou do cliente, que tu já sabe que tu vai precisar de bastante VMs, tá? Tu vai ter que comprar uma licença de data center, tu vai virtualizar quantas VMs tu quiser, ou quantos VMs o teu host físico aguentar. Mas se tu não tem um contrato vigente Open, tu vai ter que comprar 5 licenças. 5 data center, 4 dispositivos. Contempla. Uma data center, 4 dispositivos. Uma standard, 4 dispositivos, ou, vamos lá, 4 data center e uma por dispositivo. Ou, uma data center e 5 Windows 8.1. Sim, vai ter que adquirir 5 licenças, enquanto o contrato estiver vigente. Perfeito? Então, assim, ó, tu fez o contrato dia 1º de janeiro de 2010. Ele vai expirar no primeiro. Tu comprar mais uma licença e adicionar ali, ele vai ficar vigente, tá? É isso que a gente tem que cuidar um pouco. Pessoal, tá na escuta? Bota o bloquinho amarelo aí que estiver na escuta. Não sei se o Anderson caiu. Pelo jeito tá todo mundo ouvindo. Acho que o Anderson caiu. Eu vou dar uma pausada na gravação aqui, até ele voltar. Tá, tudo bem, pessoal. Então, deixa eu ver onde é que eu parei na questão do data center ali deixa eu ver aqui, do data center do nosso amigo Alisson, imagina. Não, estava no Alisson. Quer dizer que o licenciamento Open? Sim, exatamente.
Então, assim, ó, tu compra uma licença standard data center, 4 licenças por dispositivo. Enquanto o contrato estiver vigente, tu pode ir adicionando licenças ali dentro, tá? Que ela vai pegar o mesmo número de licença open. 3 anos depois, a Microsoft, em termos, ela te obriga a comprar uma outra licença open. Até porque o teu sistema operacional de desktop já está ultrapassado, o de servidor também. Então, assim, a vigência da licença open é 3 anos. Dentro desses 3 anos, tu pode ir comprando quebrado, uma, duas, 4, mais uma por mês, 2 por mês, enfim. Agora, enquanto ele estiver vigente. Depois, só 5 a primeira compra também. Perfeito, vamos lá. Consegue fazer downgrade? Sim, Osana. Sim. Eu ia colocar um PTT de downgrade, mas eu não achei interessante por quê? A questão do licenciamento, ela anda muito próximo com a questão de tecnologia. Então, assim, eu imagino hoje que não adianta nada. Só se tu já tem o teu ambiente hoje, com 2008 R2 funcionando, e tu não quer fazer o upgrade mesmo. Porque é muito tranquilo tu fazer o upgrade de role e feature para outro servidor. Existem ferramentas Microsoft para isso, para que seja muito fácil e que o impacto seja o mínimo possível. Então, assim, dá para fazer downgrade sim, só que esse downgrade ele é um pouco ruim de entender. Tu tem um data center, tu tem um Windows 2012 data center. Tu só vai conseguir fazer o downgrade para o Windows 2008 R2 data center. Tu não vai conseguir botar pro standard. O 2008 R2, até nem me lembro, faz tanto tempo que eu já não trabalho. Ele tem direito a só 2 VMs também. É por PROC, é complicado, mas tem direito sim. O que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar amanhã o PTT e vou colocar essa questão do downgrade também para ficar bem mais explicado. Tem um cara aqui pedindo licenciamento para PROC aqui, né? Meu irmão tá acompanhando. Que bom, meu irmão tá acompanhando. Muito bom. Não, Jefferson, não tem licença, tá? Eu posso fazer um levantamento do orçamento e mandar para ti. Vamos lá. Se eu tiver um Foundation e quiser utilizar 3 acessos TS externo, posso comprar somente 3 CAL de RS? Pode, se tu tiver um contrato que esteja vigente lá dentro daquele prazo. Pode comprar sim, só que tu tem que ter um prazo vigente de 3 anos. Enfoque da apresentação ao servidor, mas pode ajudar, ficaria agradecido. Claro, ajudamos sim. Uma empresa possui um Windows Foundation sem AD e 5 estações com Home. Tá, primeira coisa, tu tem 5 estações com Home. Home não entra dentro de domínio. Tu não pode colocar ele no domínio, ele nem deixa. Quando tu vai lá nas funções avançadas de recurso, não tem opção para te inserir ele no domínio. E sim, se tu de alguma forma colocar, é ilegal, tá? Mas ele em si, o sistema operacional, ele não te deixa fazer isso. O Windows Home, tá? O Foundation deixa, sim, sem problema nenhum. Na verdade, eu não sei como é que tu conseguiu subir o Foundation sem AD, tá? Deve ser alguma versão aí que já deve ter sido reconfigurada, tá? Porque quando sobe, roda o mesmo script do Active Directory que a gente salva quando a gente roda ele lá e ele já sobe, tá? A licença Home em Business do Office posso instalar em estação da empresa ou em outra, tu pode instalar sim em doméstico, tá? Tu pode sim instalar Home in Business dentro da empresa, só que ela é FPP, se tu não tiver a caixa dela, que a Microsoft for aí via BSA fazer uma auditoria, já não vale. Mas eu tenho a nota fiscal, eu tenho eu tenho o CD, eu tenho a etiqueta, não adianta. O auditor vai lá,
e ele vai pedir isso. E depois eu vou contar uma história para vocês de auditoria Microsoft que eu vi que aconteceu, depois que eu responder as perguntas. E assim, ó, é bem punk, tá? É bem punk mesmo. Por exemplo, tem uma impressora que recebe IP do DHCP do Windows Server. Essa impressora necessita de cal. Ótima pergunta, Huberto. Boa pergunta. Se tu perguntar para a Microsoft, ela vai dizer que sim, tá? Se tu perguntar para mim como parceiro, sim, tá? Mas não existe nenhuma documentação que especifique que uma impressora que pega IP é um dispositivo. E sim sistemas operacionais. Tá bem grande lá. S.O. Sistemas operacionais, sim. A impressora, uma HP, ela tem um sistema operacional, tem o iOS dela lá, mas é dela. Não é um sistema operacional que tu descarga como um sistema operacional Ubuntu e assim por diante, tá? Mas é dispositivo, deveria, tá? Mas eu imagino uma empresa aí, clientes que eu tenho de 250 a 300 dispositivos com impressora, AP, router, mas assim, ó, não tem nada especificado com o nome de impressora, dispositivos, sim, sistemas operacionais. Vamos lá. Guilherme, se eu tenho um servidor de RDS na nuvem com 22 usuários, ó, cara, já tá muito bom, Guilherme. Azure, tá? Azure na veia, cara. Acessando, eu tenho que adquirir... Sim, vai ter que adquirir cloud de dispositivos. Qualquer servidor que tu faça um RDS, um WTS, um RDP, tem que ter cal para aquele TS, para aquela conexão RDP e para o dispositivo, Guilherme, tá? Cenário de 2 data center. O Francisco tá pegando pesado, Francisco. Ah, não, mas eu já respondi. Não, vamos lá. Um cenário com 2 servidores, data center, os dois com 2 proc, em cluster com 15 VMs. Cara, perfeito, cara. Perfeito. Esse é o cenário. Esse é o cenário que tem que estar no ambiente do cliente. Tem 60 dispositivos e 80 usuários. Tá. Não precisamos de licenciamento por usuário para acesso, tá? A não ser se for sim. E 30 usuários RDS. Tu vai precisar 30 RDS e tu vai precisar 60 dispositivos. Ponto. Cada dispositivo que acessa RDS precisa e cada usuário de RDS também. Usando o mesmo dispositivo por 60. Não importa, tá? Cada dispositivo é necessário e cada call de TS é necessário. A call de TS, sim, ela é flutuante, tá? Ah, uma coisa, pessoal. Quem ficou até agora vai ter esse plus, tá? Se tu comprar a cal por usuário e na hora que tu for inserir lá dentro do servidor e tu colocar por dispositivos, essa cal morre, tá? Essa cal morre. Tem que cuidar muito na hora lá. Aquela primeira telinha que eu apresentei de selecionar o que é open, o que é educativo. Se selecionar que a cal por dispositivos e a cal é por usuário, essa cal vai morrer. Perfeito? Vamos lá. Como licenciamento quando utilizo o Hyper-V réplica? Preciso licenciar o VM original réplica. Tá. Alisson, tu lembra que eu te mostrei, o PTT lá, mostrei o PTT que automaticamente o 2012 com Hyper-V ele ativa essas VMs. Então o que vai acontecer? Se tu tem 2 hosts físicos data center, tá? E tu tem 15 VMs, tu tem 2 hosts físicos, 10 VMs no host 1 e 10 VMs no host 2. Tu tem o host 2 não licenciado, tá? Quando tu mover uma VM, o AVMA, que é aquele conceito de VANT, de licenciamento, quando tu mover essa VM do host 1 que está licenciado para o host 2, essa VM vai perder o licenciamento e ela vai reiniciar a cada 2 horas. Ela não é flutuante, tu tem que ter para os 2 hosts físicos.
Vamos lá. Seria licença invoice. Boa pergunta, Ailton. Geralmente eu falo assim, ó, on-premise ou na nuvem, tá? Invoice tu pode se referir ao ambiente on-premise, tá? Mais ou menos isso. Essential necessita de call para acesso VPN? Sim. Não precisa por dispositivo, mas precisa para ATS. Tá? Por dispositivo não, mas para ATS sim. Vamos lá. Última pergunta, pessoal. Anderson, em relação ao host Core, Hypervisor, saberia informar se ele é realmente gratuito para subir o VM de outros sistemas operacionais? Olha só, João. No caso, a licença por proc e quantidade de VMs, tá? Então, tu tem um Hyper-V Core, tu ativou a role de VM, do Hyper-V e tu vai colocar duas VMs do Ubuntu, tu precisa ter duas licenças para fazer essas VMs funcionar. Uma data center, não importa o sistema operacional que vai estar lá rodando, tá? Vocês vai ter que ter a licença por sistema operacional. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, pessoal, eu acho que... Vamos ver aqui. Pessoal, 17 participantes aí. Ó, o Francisco. Vamos lá, Francisco. Pergunta. Gabriel, pode escrever tua pergunta, querido. É teu irmão? Meu irmão, cara, que cara errado. Não devia nem ter dado o link pra ele. Mas muito inteligente esse cara na área de redes, viu? Que eu não preciso... Por incrível que pareça, eu me aperto, viu? Esse cara aí é o meu tutor. Vamos lá. Tá, olha só. Desculpa, pessoal. A licença invoice, tá? Agora eu lembrei. Quem é que perguntou da invoice? Eu não me lembro se o parceiro tá aí. Tá, olha só. A licença invoice. A licença open, tá? De Windows 8 é só para upgrade, tá? Agora, quem ficou, eu vou dar umas barbadas agora. O que tu acha, Sinei? Quem ficou, acho que eu vou dar o caminho das pedras, né? Merece. Então tá. Pessoal, então agora eu vou dar o caminho das pedras para vocês. Funciona o seguinte, tá? Eu como parceiro, tá? Eu vou vender uma licença Open para vocês. Windows 8, 8.1. Funciona assim. Open, ela só existe para upgrade a licença, tá? Se tu vier comprar para mim, Anderson, eu quero comprar um Windows 8. O que eu vou fazer? Se tu tá comprando uma licença de Windows 8 para mim, o que acontece? Desculpa, deixa eu tirar, desculpa, aqui. O que acontece? O teu ambiente ele já não está licenciado, então eu vou te vender licença de upgrade. A licença de upgrade ela é mais cara que a licença do Open normal. Ela é mais cara. Então o que eu faço? Eu vou te vender uma licença Open normal. Aquele teu desktop que não está licenciado, ele é mais fácil tu comprar uma licença nova do que um upgrade, tá? É bem mais fácil. Então a invoice ela vem com nota fiscal. Tu imagina o seguinte, é a licença de caixinha que a gente acha no supermercado, que a gente acha no Walmart, que a gente acha no... enfim, é essa licença que é a invoice. Então eu não recomendo, não vale a pena, porque assim, ó, o pessoal comete muito erro. Compra a licença invoice, que é para upgrade do Windows 7. Então eu sempre recomendo licença, cara.
Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que a gente já... Nós passamos 2 horas aí, tava bom, o pessoal gostou, hein? Então, Silnei, acho que muito obrigado. Agradeço a quem participou, a quem ficou até as 11 horas, aí 2 horas e um pouquinho. Peço desculpas no comecinho do cast, que tô aprendendo a ferramenta ainda, agora já tô craque, então acho que nos próximos casts aí a gente vai dar um andamento melhor. Silnei, muito obrigado, tá? Pela oportunidade, e muito obrigado por me receber no Mundo TI Brasil também. Amanhã, eu acho que a gravação já está lá, então, Silnei, obrigado, agora é contigo. Cara, eu que tenho que agradecer a essa aula de licenciamento que ninguém dá, cara. Foi incrível, incrível mesmo. Eu que agradeço você de coração, cara. Eu acho que agregou muito a muita gente mesmo. A nossa sala bateu aí 32 pessoas, inclusive com gente ilustre, né? O Emílio Mansur até. Mestre. E olha só, são 11h10 da noite, tem 17 participantes aqui. A sala foi aberta às 8h30 da noite. Então, olha, daqui a pouco vai fazer 3 horas que a gente está nessa sala. É Então, verdade. cara, é uma coisa bem bacana, primeira vez que aconteceu, isso aí é mérito teu, cara, você está de parabéns. Com certeza, a gente está muito satisfeito de ter você no Mundo TI Brasil e contar com o seu showcast para frente, né? Agora no dia, deixa eu só abrir aqui minha lista aqui, no dia 19 de fevereiro o showcast vai ser com o mestre Anderson de novo. Falando sobre deploy de impressoras, né? Isso, exatamente. O Windows Feature, exatamente. Aí, galera, eu queria pedir para vocês aí darem uma força pra gente. Quem não curtiu ainda a página do Mundo TI Brasil, que curtam lá o nosso canal do YouTube para ficar atualizado com os novos vídeos que a gente for lançando lá. Assinar a newsletter do blog para quando tiver uma nova matéria, o PPT do Anderson ou de algum outro autor, vocês vão receber no e-mail. Dá essa força pra gente aí para que a gente consiga continuar o bom andamento desse trabalho. Eu queria agradecer o pessoal do Quintas da TI também, que cede pra gente esse espaço do Live Meeting. O Eduardo aí, que ajuda a gente pra caramba. Curtam também a página deles, que os caras são feras, estão voltando agora em março. Cheio de novidades pra gente, vão ter showcasts. Queria agradecer também a editora Brasport, que está apoiando a gente, tá aí o site www.brasport.com.br. Lá eles têm uma pancada de livros de TI e de gerenciamento de projetos. E eles estão dando esse voucher pra gente aí de 30% até o dia 28, galera. Só na hora da compra, fechar o carrinho lá, escrever MTI 0115 e vai ser aplicado esse 30% de desconto. Pra galera aí que gosta de estudar, gosta de comprar livro, uma boa oportunidade. Bem, vou parar a gravação aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado por ter comparecido todo mundo. Boa noite para vocês.